Queridos, eu queria compartilhar uma palavra com você, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 4. Você pode abrir sua Bíblia, ou seu smartphone. Mas faz alguma coisa aí, vai. Capítulo 4, verso 9. E foi Jabes, ou Jabes, como alguns preferem, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, pontinhos. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Vamos orar? Pai, é com muito temor que nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Eu peço graça e sabedoria, Senhor, para compartilhar e abençoar a cada vida. Eu preciso de Ti, Senhor. Abre a minha mente, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu acho muito legal a história, uma história tão pequena, são poucos, basicamente 2 versículos falando sobre Jabes, mas eu acho muito legal esta informação. Para mim, a mensagem se resume no início do versículo 1, no início do versículo 2 e no finalzinho. Diz assim: e Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, o seu Deus, o final. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Fala para quem está do seu lado. Simples assim. Simples assim. Sem mistério. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque invocou o seu Deus. E Deus respondeu. Simples assim. É impressionante como as pessoas estão sempre em busca de alguma chave, alguma coisa, alguma frase. Eu gosto muito de frases, mas às vezes a gente está atrás de uma frase, uma dica. A gente assiste tantos pregadores na internet, e esses também coaches, e a ansiedade eu preciso de uma dica, preciso de alguma coisa para a minha vida decolar. Como é que eu faço? Então, existem estudos para casais, existe para empreendedores, e a maior ansiedade da gente é uma luz. E aí a gente lê esse texto, simples assim. Jabes invocou o seu Deus. Se tornou, por causa desse relacionamento com Deus, se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Porque Deus concedeu o que ele pediu. Simples, né, Remac? Simples. Então, simples. Sempre a gente se detém no nome de Jabes, porque o nome dele significa tristeza, dor, tal. E é interessante como na Bíblia o nome é importante, né? Em alguns casos Deus mudou os nomes. Por exemplo, Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Simão para Pedro. Então houve uma mudança aí, porque tinha a ver com o ministério, com o trabalho.
Pelo menos dois foi Deus que escolheu, né? João e Jesus. Ó, esse é o nome, ponto final. E Jabes, como você sabe, com esse nome aqui, ele podia ter encarnado esse nome e ter vivido uma vida muito difícil. Mas o texto diz que ele invocou o seu Deus e se tornou nobre, homem de sucesso. Você olha aqui os pedidos dele: Senhor, se me abençoares muito, se me der propriedade, e se o Senhor for comigo, e me livrar de todo mal, e pontinhos. Significa que ali ele fez outros pedidos, ele deu sequência. Talvez uma lista muito grande, aí o autor falou: vamos parar por aqui, vai. E disse, e Deus lhe respondeu tudo o que ele quis. Queridos, nesta manhã eu queria deixar isso para você. A bênção, o milagre está mais perto de você do que você possa imaginar. Às vezes corremos atrás na expectativa, na busca, fazemos alguns sacrifícios, e a gente lê a história desse camarada tão simples assim. Ele invocou o seu Deus. Eu tenho aqui anotado, eu sempre digo o seguinte, que não orar é um crime. Não orar é um crime. Não orar impede as respostas de Deus para as nossas vidas. A oração é uma chave maravilhosa, é um instrumento maravilhoso. É tão poderoso que o próprio Jesus orava, né? E ele ensinou seus discípulos a orar. Porque a oração, não existe poder das trevas, não existe demônios que possam impedir de que a nossa oração chegue até o trono da graça. Não existe nada. E às vezes a gente mesmo se limita. Às vezes gastamos mais tempo lamentando, murmurando, questionando por que Deus não abriu a porta, por que o milagre não aconteceu, e ficamos lançando palavras, não temos respostas, porque ficamos falando para ninguém. Mas quando nós oramos, guarde isso, meu irmão, não orar é um crime contra você mesmo. A chave está na oração. Vamos falar juntos? A chave está na... E tudo pode ser mudado pela oração. Paulo escreve dizendo, orai sem cessar. Então, quando eu leio esse texto, eu falei, pô, mas é simples. O camarada orou ao Senhor, Deus o abençoou, ele se tornou uma referência, apesar de ter um nome ruim. Eu assisti um pastor agora recente, e ele pregou sobre Judas. E o nome Judas é legal, porque o nome Judas significa abençoado. O nome Judas significa louvado seja Deus. E Judas, ele era Iscariote, não é Judas Iscariote, porque ele era da região de Irote. É uma região na Judeia. Então Judas, ele era nobre e com um nome maravilhoso. E esse pastor dizia que ele já fez muitas consagrações de crianças e já consagrou assim muitos Tiagos, Filipes, mas nunca consagrou um Judas, né? Já pensou qual o nome? Judas. E por incrível que pareça, na minha igreja teve um camarada veio falar comigo e disse, pastor, pode parecer estranho, meu nome é Judas. Eu falei, meu Deus, sai fora em nome de Jesus, muda de igreja. Porque o nome Judas para nós, ele se tornou um nome de um traidor, tal. E quando o nome em si, ele é um nome bonito. Mas os feitos dele causaram esse mal-estar. Então a gente não gosta desse nome Judas. E Jabes está vivendo essa realidade do seu nome. Mas o que eu acho interessante, meu irmão, é que ele rompe com tudo isto. E nesta manhã eu queria dar algumas dicas, algumas questões que eu queria deixar para você, para que você desfrute
e saboreie do melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. A primeira questão que me veio ao coração é temor a Deus. Vamos falar juntos? Temor a Deus. Outra vez bem mais forte. Temor a Deus. O que a gente percebe nesse texto é que, independente do nome Jabes, ele tinha um conhecimento de Deus. Está vendo agora nos avisos lá o projeto Conhecer a Deus? Conhecer a Deus. Conhecer. A questão não é quem eu sou, se eu venho de um berço maravilhoso, se eu vim de um berço muito pobre. A questão é quem é o Senhor na tua vida. Quem é Ele? O que Ele pode fazer? Eu curto esses cânticos que a gente louva, né? Para mim, muitos desses cânticos são mensagens. São textos bíblicos, romantizados, escritos com uma melodia maravilhosa. Por isso que é importante a gente pôr em casa louvores, porque a gente acaba repetindo. Quase que mensagens que a gente ouve na igreja, a gente acaba repetindo, cantando e celebrando ao Senhor. A gente acaba criando um ambiente para que Deus se manifeste sobre as nossas vidas. A primeira questão que me chama a atenção aqui em Jabes é temor, respeito. Ele faz uma oração aparece aparentemente assim muito egocêntrica, né? Se me abençoares, se me prosperares, se me livrares, quer dizer, parece uma oração muito egocêntrica, eu. Mas o texto diz que esta oração chegou diante de Deus e Deus disse: eu vou abençoar. E ele se torna um homem ilustre, um homem de sucesso. Mas para mim o grande segredo começa aí: temor a Deus. Por que eu não vou fazer determinada coisa? Porque eu sou crente? Não, porque eu tenho temor a Deus. Por que eu não vou em determinado lugar? Porque eu sou crente, porque vai pegar mal? Não, porque eu tenho temor a Deus. Por que eu não falo determinadas palavras? Porque eu sou crente? Não, porque eu tenho temor a Deus. Meu irmão, o texto diz que o princípio da sabedoria, quer dizer, uma pessoa inteligente, uma pessoa realmente focada, inteligente, ela tem temor a Deus. O texto diz que os céus manifestam a glória de Deus. Meu irmão, a gente olha a natureza, o que foi criado, o que temos de benefícios. O nosso Deus é inesgotável, incomparável. E através daquilo que Deus vai fazendo nas nossas vidas, o nome dele vai sendo exaltado em nós. Eu quero que você, os casais que estiveram aqui ontem, eu estava falando sobre isso, que através de nós, o texto lá de Deuteronômio 4 diz assim, que as nações diriam: que povo é esse tão sábio, tão inteligente? Que povo é esse que tem leis tão boas, tão justas? Que povo é esse? Que Deus é esse? Que abençoa, que protege. Mais do que nos abençoar, Deus quer que o nome dele seja exaltado sobre a tua vida. Dá para dar um amém, não? Amém. Glória a Deus, obrigado. Que tem que, meu Deus, através das nossas vidas, quando Deus prospera, quando Deus abençoa, não é só para você ser feliz, é para que o nome dele seja exaltado sobre a tua vida. As pessoas sejam impactadas, pessoas fiquem com uma certa inveja. Pois esse cara foi para a igreja, olha como mudou, olha. Agora está engomadinho aí. Como é que pode? Aquela casa era um inferno, gritaria. Houve uma mudança. Isso é Deus na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira questão que eu queria colocar aqui, que eu vejo na vida
de Jabes é temor, temor. A gente tem que falar com quem resolve. A gente tem que falar com quem tem poder. A gente tem que falar com quem tem autoridade. A gente tem que falar com quem dá a última palavra nas nossas vidas, é o Senhor. Ele fez isso. Ele falou com Deus. Talvez eu e você diríamos, pô, mas muita cara de pau, né? Pedir tudo isso, Deus, se o Senhor me prosperar, né? Ele não é o primeiro que fez isso na Bíblia, né? Jacó fez isso também, né? Senhor, eu estou indo nessa caminhada, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me prosperar, de tudo te darei o dízimo, foi a posição lá de Jacó, e Deus abençoou. E Jabes está no mesmo caminho, se o Senhor me abençoar, se o Senhor, eu acredito que o objetivo dele era nobre, não era simplesmente ter. Mas o texto diz que ele se tornou ilustre. E olha, meu irmão, isso é tão sério, porque aqui está tratando da descendência de Davi, quantos nomes, mas quando chegou em Jabes, ele teve que parar e deixa eu falar uma coisinha extra aqui. Ele cita vários nomes, porque pessoas simplesmente fizeram parte da decoração. Tem gente que só faz parte da multidão. Tem gente que está no meio, ajuda a estabelecer o número. Olha, são 400, são 500, são 1000. Alguns não, alguns se destacam. E a glória do Senhor é vista naquela vida, louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, Deus há de fazer milagres na tua vida. Mas eu queria te dar essas dicas. A primeira delas, temor a Deus, temor a Deus, temor a Deus. Ame o Senhor, respeite o Senhor, crie um ambiente para que Ele se manifeste na sua vida, em nome de Jesus, amém? A segunda questão que eu queria deixar para você é não se conformar. Vamos falar juntos? Não se conformar, mais forte, não se conformar. Na verdade, a gente não pode parar no tempo, e a expressão que eu estou usando aqui é não atrofiar a fé. Eu considero que muitos cristãos são sinceros, gente boa, mas com o tempo param na fé. Você crê em Deus? Creio. Você crê que Ele pode? Creio. Mas qual é a tua ação, a tua atitude? Não, estou esperando em Deus. Não, meu irmão, tem coisas que não dá para esperar. Tem coisas que a gente tem que tomar posse. Agora há pouco o pastor leu o texto aí. O que semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Isso é a fé em prática. Isso é fé em prática. Às vezes, meu irmão, nós ficamos naquela, se Deus fizer, se Deus abrir essa porta, eu vou fazer isso. Se Deus fizer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Se Deus fizer, não, meu irmão. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que todos os que estão registrados com seus milagres, com as oportunidades, foi resultado de uma ação. É a mulher que tinha uma hemorragia, mas ela entra no meio da multidão, eu vou tocar em Jesus. E tocou e foi curada. Esse aqui, o que queria conhecer a Jesus, ele se mete no meio da multidão, não consegue ver. Ele procura uma árvore, ele sobe. Eu acho tremendo, meu irmão, que não foi ele que encontrou Jesus. Foi Jesus que parou debaixo e diz, Zaqueu, desce depressa, eu vou para a tua casa. O que eu acho muito legal, meu irmão, é que às vezes a gente, sem perceber, nós vamos atrofiando a nossa fé. Já não lê a Bíblia com aquela paixão, já não ora com aquela vibração. Ora, Senhor, obrigado por essa comida, em nome de Jesus, amém. Uma vez estava reunido com um pastor, eu pedi para ele, faz uma oração. A gente ia comer, ele falou, faz uma oração. Ele falou assim, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Vamos comer. Eu falei, cara, que oração é essa, meu? Ainda vem com rima, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Que ridícula. A gente deu risada na hora, mas falei, ô Joel, para, cara, não faz isso não. Cadê aquela intimidade? Mas às vezes a gente entra nessa. A gente vem na igreja,
porque se eu não for na igreja, eu não me sinto bem, porque eu estou acostumado a ir na igreja, mas não tem mais aquela vibração, e a gente não percebe que a nossa fé vai atrofiando, ela vai perdendo o sentido. Eu creio em Deus, creio na palavra, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, mas eu estou deixando de viver coisas novas. A minha questão é, você vai precisar de um problema para acordar a tua fé? Porque quando aparece um problema, a gente fica espiritual, fala a verdade. Apareceu uma enfermidade, apareceu um probleminha, aí a gente acorda, aí a gente, vamos lá, irmão, ora por mim, e vamos lá. Você precisa disso. Naturalmente, a Bíblia diz que virão os dias maus, naturalmente virão dias difíceis. Mas quando a nossa fé está experimentada, eu já contei isso para vocês, só vou repetir, mas há muitos anos eu comecei a aumentar meu dízimo, por causa de uma experiência que eu tive com Deus, e eu aumentei de 10 para 11, de 11 para 12, eu confesso que a mais difícil foi aumentar de 10 para 11, porque eu estava com a corda no pescoço, sem dinheiro, e como é que eu vou aumentar meu dízimo? Na verdade, eu estava esperando que Deus fizesse um milagre, que viesse mais dinheiro, e, bom, na verdade eu nem pensava em aumentar o dízimo. Mas no meio daquela experiência, Deus colocou no meu coração, e eu dei um passo de fé, de 10 para 11, foi quase que repreendendo em nome de Jesus. Mas dei o passo, e depois comecei a descobrir uma vida que eu não conhecia. E aí eu aumentei para 12, aumentei para 13, aí comecei a navegar nesse mundo que eu não conhecia. Com 15%, reuni o pessoal da diretoria e falei, olha, eu estou tendo essa experiência, e aí o pessoal começou a aumentar também, eu continuei, assim foi, e Deus começou a dar ideias, oportunidades, as coisas começam a acontecer, porque você começa a agir pela fé. Quando você para, a fé atrofia. No relacionamento conjugal, ou no relacionamento familiar, se a gente não exercitar a palavra eu te amo, com o tempo você não fala mais eu te amo. E se for tentar falar eu te amo, você se sente até meio sem graça, porque se você não exercitar, dá um abraço. Se você não exercitar, tudo atrofia na nossa vida. E a fé também. O que eu acho bonito aqui é que esse moço não está conformado com o seu nome, mas ele está focado no seu Deus, e ele então faz uma oração de alguém que crê que Deus vai responder. Eu gosto muito daquela expressão lá no livro de Mateus, capítulo 8, quando aquele leproso diz assim, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. O que ele quis dizer? Que o Senhor pode, pode. O Senhor só não vai fazer se o Senhor não quiser. Porque o Senhor pode, pode. E se a gente olhar para esse Deus e poder lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, dizer para Deus, Deus, olha, eu estou aqui. O Senhor pode. Estou pedindo isso. O Senhor pode. Tu és Deus. Meu irmão, esta plena segurança, essa atitude de fé, aonde você exercita a tua fé todos os dias. Você já não vai mais orar de qualquer maneira, porque você já pode orar com mais vibração, com mais foco, com mais alegria, e já vai profetizar coisas dentro da tua casa, com mais certeza de vitória, porque se a fé não for exercitada, ela atrofia. Estou aqui há tanto tempo, minha vida não muda, venho à igreja, porque na verdade fé você tem, mas ela não foi exercitada. Quando nós compramos lá nossa igreja, o local, foi uma decisão muito louca. Fizemos lá uma proposta e foi maluca.
coisa absurda para aquele momento, para 24 anos atrás. Foi que nós compramos. Mas em seguida surgiu a oportunidade de comprar o terreno do lado. E a gente brincava, a gente deu um passo de fé. Agora a nossa fé está abusada, hein? E surgiu a oportunidade de comprar o terreno de trás. Vamos comprar? Vamos comprar. Tinha dinheiro? Não tinha. Mas a gente tinha plena confiança que Deus iria fazer os milagres. Aí compramos um, compramos outro. Aí fizemos uma proposta no outro. E agora estamos fazendo proposta num outro. Agora já está um outro lá, que a gente quer fazer a área de estacionamento da igreja. Então, quem conhece Santos, Santos é uma ilha. Os terrenos lá são difíceis, é muito caro. Porque é muita gente numa ilha que tem duas cidades, Santos e São Vicente. Estão na mesma ilha, Ilha de São Vicente. Então o terreno é caro. Mas eu brinco que a nossa fé, ela fica abusada. Abusada. Meu irmão, eu quero que você tenha uma fé abusada, cara. Eu quero que você tenha uma fé abusada. Ao momento que a gente pela fé aceita Jesus, depois a gente descobre quão poderoso Ele é, quão presente Ele é, e que a tua fé seja uma fé abusada, cheia de vida, cheia de esperança, porque tem muitas coisas de Deus guardada para a sua vida, em nome de Jesus. A outra coisa que eu acho legal aqui nesse texto é o fato dele ter falado com Deus. Falado. Meu irmão, aquilo que a gente não pronuncia. Eu gosto muito daquele texto que diz assim, Romanos 10, 9. Diz que aquele que crê com o coração e fala com a boca. Vamos falar juntos? Aquele que crê com o coração e fala com a... será o quê? Salvo. Aquele que crê com o coração e fala com a boca será salvo, está na Bíblia. Aquele que crê com o coração e pronuncia, é isso que Jabes está fazendo, está falando, pronunciando. Ah, mas Deus sabe todas as coisas, mas Ele mandou eu falar com Ele. Está lá em Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Fala da tua dor, fala dos teus sonhos. Eu acho muito legal que Jabes, ele coloca Deus no meio dos seus sonhos. Ele chama Deus para a sua dor. Como disse o salmista, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Quer dizer, eu trago Deus para a minha realidade. O texto diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Muitas vezes nós ficamos de boca fechada. Você já percebeu que até para expulsar demônio a gente tem que falar? Sai em nome de Jesus. Tem que falar. Aí eu fico quietinho. Aqui dentro eu estou falando, sai, 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 sai. Mas o texto diz que a gente precisa impor diante do mal. Falar. E diante do nosso Deus também falar. Pronunciar. Ele faz uma oração. E nessa oração ele diz, Senhor, se o Senhor me abençoar. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor abrir as portas, se o Senhor fizer, eu não sei qual foi a contrapartida, se ele fez aqui algum desafio, alguma coisa, mas o texto diz que Deus se agradou daquela fala. Eu era adolescente, estava num acampamento, e mandaram pegar lá na caixinha de promessa, pegar versículos, e eu peguei o meu. E o meu dizia assim, Salmo 2,8: Pede-me e te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Meu irmão, aquilo lá foi tão forte para mim, que eu falei, Jesus, eu quero as nações por herança.
Aí foi pedido que devolvesse o versículo. Eu falei, não vou devolver não, isso aqui é meu. E eu guardei, pus na minha Bíblia, pede-me e te darei, pede-me, pede-me. E eu pedi para Deus, Deus, eu quero as nações por herança, eu quero os confins da terra, eu quero pregar o teu evangelho em muitos lugares. Meu irmão, se eu te falasse onde eu já fui, só a graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você não fala, pronunciar para Deus é muito importante. Ele inventou a voz, cordas vocais. Quem é fono poderia dar uma aula linda sobre cordas vocais, sobre onde são formadas as palavras. É algo tremendo esse mecanismo que Deus criou e que a gente tem que pronunciar. Eu gosto muito da expressão, que não está na Bíblia, eu que uso ela, né? Aonde Deus é bem tratado, Ele aparece mais. Amém? Aonde Deus é bem tratado, Ele aparece mais. Toda vez que tinha louvor e adoração, houve grandes manifestações de Deus. Tem adoração, tem louvor e música então, olha como Davi. Música, louvores a Deus. Aonde tem um ambiente de adoração, de louvor. Mas eu preciso pronunciar. Eu não posso ser um agente secreto. Sou crente. Né? Mostra a credencial, sou crente. Não, meu irmão. Eu creio neste Deus. Amo a esse Deus. Pronuncio, falo. Declaro quem Ele é na minha vida. E aí, meu irmão, pode crer. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. E Deus vai colocar você onde você nunca imaginou chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pronuncie, fale. A gente só sabe que Jabes orou desse jeito porque ele falou. Alguém ouviu, alguém recebeu essa informação. Ele falou. Talvez outros aqui tenham sido também abençoados, mas não falaram nada, a gente não sabe. Mas Jabes não, ele falou. A outra questão que eu queria deixar para você, estou terminando já, é criar um ambiente para o mover de Deus. Criar um ambiente para o mover de Deus. Criar um ambiente para o mover de Deus. Amém? Criar um ambiente para o mover de Deus. Vamos falar juntos? Criar um ambiente Para mim, Jabes cria um ambiente. Quando ele ora, ele invoca, ele está criando um ambiente para o mover de Deus. Quando eu estava pensando nisso, eu fui ver aqui alguns personagens da Bíblia, por exemplo, Salomão. Salomão, na inauguração do templo, ele faz sacrifícios e ele apresenta, ele estava tão feliz com aquele momento de adoração a Deus. O texto diz que caiu fogo do céu. Naquela noite ele vai deitar, eu imagino que ele estava aqui naquela adrenalina, e deitado ele tem um sonho, e Deus fala para ele, gostei do que você fez, pede-me o que você quiser, e eu te darei. Eu acho lindo a oração dele, Senhor, me dá sabedoria, porque que povo é esse? Me dá sabedoria para cuidar do teu povo. E o Senhor disse, porque pediste sabedoria e não riqueza, e não o livramento dos teus inimigos, pois eu te darei livramento, te darei riqueza e te darei sabedoria. Isso é criar um ambiente. Elias falou, olha, faz um altar aí para Baal, eu vou fazer um para Deus aqui. Aí fizeram lá altares semelhantes. Aí pegou o dedo, não, deixa eu pegar aqui 12 pedras representando as 12 tribos. E ele falou, vou fazer uma vala aqui em volta e vou jogar. E ele dificultou. E agora ele fala, Deus, para que todo mundo saiba que eu sou teu servo, que eu estou aqui em teu nome, manda fogo, louvado seja o nome do Senhor. Que o ambiente foi criado. Ambiente de adoração, de louvor. Meu irmão, se a gente não cria
esse ambiente, a gente está perdendo. Nós somos adoradores, nós somos o povo de Deus, nós somos a manifestação da graça de Deus. Quando alguém perguntar para você, você crê em milagre? Você vai poder dizer, eu sou um milagre, a minha vida é um milagre, a minha família é um milagre, eu sou um milagre. E quando você reconhece, você está abrindo uma porta para que mais bênçãos venham sobre a sua vida. Lembra que Jesus disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fique em Jerusalém, mas fique orando, fique esperando, crie um ambiente de adoração, não atropele, não corra atrás, creia, confia. Por isso que eu digo que é simples assim. E Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? Porque Jabes invocou o seu Deus, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Simples assim. É uma questão só de relacionamento, de temor, de não se conformar, de avivar a fé. Avivar a fé. Eu tenho um irmão que deu muito trabalho, meu irmão do meio. Não é bem do meio, porque depois veio a Rosana, então Silas deu muito trabalho. Minha mãe todo dia colocava um versículo para ele, que isso deixava ele tão nervoso. Deu trabalho. Se envolveu com drogas, nossa, foi terrível. Mas a minha mãe e meu pai orando por ele, todo dia um versículo, todo dia. Sabe aquela persistência, aquela chatice? Todo dia. Um dia, ele teve uma experiência com Cristo. Jesus mudou a história dele. E tem um outro irmão que também é pastor, Israel, que é o mais novo. Depois vem a Rosana. E a gente brinca, eu e o Isa, a gente fala assim, pô, o Silas é chato. Você não consegue conversar, porque ele só fala de Jesus. Não, vamos conversar, a gente é família. Não, tudo ele põe Jesus no meio. Ele se tornou o cara mais crente entre nós. Ele está sempre focado. Deus está me abençoando, Deus fez isso, fez aquilo, tal. Meu Deus. Quando a gente cria um ambiente, meu irmão, cria um ambiente. Traz Deus sobre a sua realidade. Não dê descanso à tua alma. Ore, busque, celebre, adore. Não fique parado só no problema, mas adore o Senhor. Provérbios diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Cria um ambiente. Deus vai fazer. Você pode dizer para quem está ao seu lado, você não é uma obra inacabada. Deus vai completar a obra na sua vida. Aquele que começou a boa obra vai terminar. E a última questão, meu irmão, não desista de crer e de esperar no Senhor. Uma coisa muito importante é a gente não querer acelerar. Não sei se você já viu pessoas que ficam tentando adivinhar o que Deus quer. Eu acho que Deus está querendo. Eu acho. Isso é um problema, porque a pessoa não tem certeza e vai fazer besteira. Eu acho que Deus quer, meu irmão, se você acha, passe mais tempo aos pés do Senhor, até que você tenha certeza. Nós já vimos muitos missionários dando com os burros na água.
Quantos pastores, quantos jovens, às vezes estavam no caminho certo, mas no tempo errado. Não era tempo ainda, mas ele se sente. Já tive algumas pessoas que saíram da igreja e abriram a igreja. E às vezes me perguntam, eu sempre digo para eles, olha, pelo que eu conheço, são pessoas sinceras, que talvez Deus tivesse até uma grande obra na vida deles, mas aquela precipitação, Deus está me pedindo, Deus está me pedindo, Deus está me pedindo, não, porque eu tenho que fazer, para aí, para, não é assim, calma, não acelere, calma. Aquele que chama também tem poder para fazer, louvado seja o nome do Senhor. O texto diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele chama, ele faz, no tempo certo. Ele chama, ele faz. Calma. Jabes faz uma oração. E agora, é esperar. Não posso diminuir a minha fé. Não devo deixar de temer, de crer, de esperar. Preciso confiar, criar um ambiente bom de adoração, de louvor. Não posso atrofiar a minha fé, porque na hora certa, você já viu quantas vezes repete a palavra de repente na Bíblia? De repente, de repente, de repente. Sempre haverá um de repente para as nossas vidas. Não corra atrás da bênção. Fique focado em Deus. Seja um adorador, porque Ele vai guiar os teus passos. E o que Ele tem para fazer na sua vida, Ele fará, em nome de Jesus. Amém? Tem umas frases que eu gosto muito: a vitória pertence ao que persevera, a vitória pertence ao que não para diante dos obstáculos, a vitória pertence ao que crê no sobrenatural de Deus. Bons sonhos, bons desejos, somados com fé, temor e louvor e gratidão, terão bons resultados, em nome de Jesus. Vou repetir: bons sonhos, bons desejos, somado com fé, temor a Deus, louvor e gratidão, terão bons resultados, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, eu quero colocar diante de Ti este povo. Um povo que domingo de manhã fez uma escolha. A escolha foi vir para prestar um culto ao Teu nome. A escolha de querer ouvir a Tua palavra. Senhor, aquilo que eu falei demais, me perdoa. Aquilo que eu deixei de falar, Senhor, completa a palavra sobre este povo. Mas que possam sair daqui instruídos, orientados, como Tu fizeste com Jabes, uma oração tão simples, como temos falado, simples assim, simples. Esse homem buscou ao Senhor, e o Senhor lhe concedeu aquilo que ele pedia, e se tornou um homem nobre na sua cidade, no meio do seu povo, maior do que os seus irmãos, porque teve temor a Deus, porque havia uma plena confiança, porque havia prazer. Temos falado dos que bons sonhos, somado com fé, com louvor, adoração, terá bons resultados. Assim, Senhor, eu coloco diante de Ti este povo. Tu conheces a história de cada um, Senhor.
E sei que daqui podem surgir grandes homens e mulheres. Daqui podem surgir pessoas empreendedores, juízes, médicos, advogados, professores, gente que vai fazer a diferença. Oh Deus, estende as tuas mãos sobre este povo. Te louvamos, porque só o Senhor é Deus. Te exaltamos, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor meu Deus, bem forte, Senhor meu Deus, eu creio na tua palavra e eu quero viver estes milagres em nome de Jesus. O Senhor conhece a minha história, a minha vida. Eu coloco inteiramente nas tuas mãos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos. Aleluia. Nós aplaudimos o teu nome, Jesus. Nós aplaudimos, Pai. Te louvamos, ó Deus. Te exaltamos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você ler o Estadão dessa semana, a Folha vai falar de um trabalho, de uma pesquisa que foi feita por um professor, professor Camilo. E ele fez uma pesquisa sobre água e ele então foi chamado para fosse até Chicago explicar esse projeto, essa pesquisa. A pesquisa não é, o resultado não é muito bom. As águas do mar ali em Santos, na bacia de Santos, tem muita cocaína, né? Então se você ver lá, você vai ver esse trabalho muito interessante. Camilo, um jovem, surfista, sabe aquele jeitão de carioca? Santista, mas com jeito de carioca, aquele jeitão bem folgadão. Teve uma experiência com Jesus. Jesus mudou a vida dele. Esse moço começa a estudar sobre os mares. Deus começa a dar graça. Tudo feito com muita oração. Deus começa a abrir portas para ele. Casou com Alessandra, uma advogada. Tem um filho chamado Tiago. De repente ele é chamado para ir para a Espanha, para fazer um trabalho na Espanha, lá, depois na França. Aquele garoto que não valia nada. E agora foi chamado, hoje ele é professor de pós-graduação e doutorado na Federal. Ele tem 46 anos, ele disse: pastor, eu dou aula para aqueles que foram os meus professores. Eu acabei chegando numa posição aonde você só chegaria com 50, 55 anos, mas Deus me permitiu chegar muito cedo. O que ele faz? Ele fala de Jesus. Trabalho hoje com os adolescentes da igreja também. Por que eu estou contando isso? Porque você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Não corra, não atropele, mas não atrofie a tua fé. Não atrofie. Teria outros exemplos de gente também que já me deu muito trabalho. Tem um senhor lá, 70 e poucos anos, me deu trabalho porque ele era muito sem vergonha quando chegou na igreja. Mas Deus mudou a vida dele. Ele fez uma vez um protótipo. Ele trabalha no cais, fez lá um protótipo para ajudar os colegas a trabalhar com guindaste. Passou um camarada, olhou aquilo e disse: que é isso? Ele disse: é um protótipo para poder abençoar e ajudar aqui os meus amigos. Ele disse: você daria aula na minha escola? Que escola? Aí ele foi, começou a dar aula nessa escola. Hoje está com 70 e poucos anos, viaja esse mundo.
pastor, e a expressão que a gente usa entre eu e ele, quem te viu, quem te vê, hein? Eu falo a verdade, hein, cara? Canadá, Índia, China. Ah, meu irmão, você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Só estou contando isso para que você possa desfrutar dessa oração tão maravilhosa, desses princípios. Meu irmão foi transformado, nossa família, Deus é bom. Estou pregando aqui hoje, meu genro está pregando lá em Lisboa hoje, meu filho prega à noite. Domingo passado a gente teve uma experiência muito gostosa, porque eu preguei de manhã na igreja. Minha filha frequenta a Hillsong, lá em Portugal. Minha filha levantou oferta nos 2 cultos da manhã. Meu genro trabalhou, eles têm um sistema lá de offline, de trabalhar. Minha neta tocou no culto da tarde, meu neto fez a oferta do culto da tarde, e meu filho pregou à noite, minha esposa falou na classe de novos membros. Meu irmão, é muito milagre, cara. É muito. É o que eu digo, apesar de mim, tudo vai bem, eu falo a verdade. Que eu quero que você seja estimulado, porque nós estamos diante de uma plateia que pode ser uma potência. No teu comércio, na tua vida profissional, a tua família. Talvez você não vá tão longe, mas a Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão do valente. E olha, eles vão muito mais longe, em nome de Jesus. Você podia, pelo menos uns 10, dizer: eu abençoo a sua vida, para que essa palavra seja verdade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Dá um abraço aí, diz para esse pessoal, em nome de Jesus.